A partir de agora, você vai assistir a parte 2 do bate-papo que mantivemos com o Dr. Adib Kassuf Saad. Programa do Jota, gravado nos estúdios Ponto Shop Web TV semanalmente. Todas as quintas-feiras vai ao ar a partir das 17 horas. Nós temos observado também, ao longo da nossa vida, né, a luta sobre a descriminalização das drogas. Muitos jovens, principalmente, vão às ruas, carregam bandeiras, faixas, vamos descriminalizar o uso da maconha, porque a maconha não causa problema nenhum, é uma droga leve, etc. e tal. O senhor como vê essa questão dessa luta da descriminalização das drogas no Brasil? Melo, as drogas têm se transformado, nos diz a prática, num grande mal para muitas famílias brasileiras, para muitas famílias no mundo. A droga vem destruindo pessoas, famílias, carreiras, empresas, reputações. Nós percebemos que, por força das drogas, as pessoas mergulham muitas vezes num verdadeiro abismo e de lá não conseguem sair. A descriminalização das drogas é a busca de uma política pública através da qual, fazendo um controle através do Estado do uso e venda dessas drogas, ou seja, fazendo com que o uso e venda não seja mais punido com cadeia, mas controlado pelo Estado, nós tenhamos condições de fazer com que a nossa juventude, principalmente, mas a população de uma forma geral, diminua esse vício e esse consumo que leva a uma verdadeira perdição. Não existem elementos suficientes que nos deem esse tipo de garantia. Fazer com que o Estado passe a deter o poder de distribuir e controlar, simplesmente, na minha opinião, significaria dar monopólio estatal em concorrência com os grandes traficantes. Em muitos casos, simplesmente faz com que o preço da droga dispare e que a própria disputa entre eles se torne mais acirrada. Na realidade, o que nós precisamos é educar bem, informar bem, prevenir e impedir o tráfico. Nós precisamos demonstrar para a nossa juventude, para a nossa população, que eles não devem ir para as drogas. Devemos ter políticas públicas que demonstrem o mal que as drogas significam. Devemos prevenir o caminho de acesso das drogas às nossas cidades. Devemos mostrar como elas entram através das nossas fronteiras, como elas são distribuídas. Saber controlar a sua distribuição nas nossas cidades. Impedir o acesso às nossas escolas. Levar orientação e demonstração aos nossos alunos, desde a mais tenra idade, para que eles saibam do mal que isso faz ao organismo, a dependência que gera, o estrago econômico, o estrago na família. E não gerar a descriminalização, porque isso fatalmente poderá gerar mais facilidade para o consumo e para a concorrência entre os grandes, que passarão a concorrer com o Estado e não mais entre eles. A descriminalização das drogas não me parece, Melo, com todo respeito, solução. Me parece uma situação paliativa e, mais uma vez, de controle do Estado daquilo que, inclusive, é ilícito. Na realidade, precisamos educar a nossa população para sair das drogas ou não entrar no consumo de drogas. Exatamente o contrário daquilo que se pensa. Ok. E com relação à maioridade penal, nós observamos, principalmente nesse período eleitoral, né, que infelizmente nós temos aí um grande número de jovens ainda, menores de idade, que são chamados de menor, né, cometendo crimes hediondos, matando, estuprando, roubando, fazendo miséria. E nessas ocasiões aparecem também os oportunistas, dizendo, o ideal seria o seguinte, pegou, matou, mata também, olho por olho, dente por dente. Mas nós sabemos que no Brasil não existe essa questão tratada dessa forma. Como o senhor vê essa questão da maioridade penal? Se com 16 anos o jovem pode escolher o seu presidente, o presidente da República, os nossos representantes,
por que ele não pode responder com mais severidade ao crime que cometeu? Melo, se formos considerar a lei de Talião, olho por olho, hoje o mundo ficaria cego. Sim, verdade. O que significa a maioridade penal? Nós precisamos estabelecer uma idade mínima para que qualquer cidadão, qualquer pessoa, possa responder pelos atos que pratica. Ou seja, o recém-nascido ele não tem consciência daquilo que ele faz. Não dá para dizer que ele está na completa razão dos atos que pratica. Muito bem. Com a evolução da humanidade, com a evolução dos tempos, chegamos à conclusão de que, a partir dos 18 anos, o cidadão já tem consciência completa da prática de um ilícito penal. O tempo passa, evolui. Nós sabemos que a sociedade evolui, mas também a pessoa evolui. O ser humano hoje, nós começamos com algumas brincadeiras, já dizem que hoje a criança não nasce com um umbigo, né? Ele nasce com entrada USB ou HDMI, que é mais moderno. Hoje nós sabemos que as crianças já se desenvolvem, o jovem ele se desenvolve de uma forma muito mais rápida. Sim. Ele já recebe uma quantidade de informações muito maior do que alguns dos antigos recebiam. Eles recebem em um ano uma quantidade de informações do que o antigo recebia durante uma vida toda. Isso tudo precisa ser considerado. Por quê? Porque a sociedade, num determinado momento, considerou que esses jovens já têm capacidade para poder, por exemplo, escolher o presidente da República, como você muito bem colocou. Essa sociedade entendeu, num determinado momento, que esses jovens já podem, por exemplo, começar a dirigir com 18. A sociedade compreendeu que esses jovens já podem praticar determinados atos através da emancipação com uma determinada idade. Por que não repensar a questão da maioridade penal? Hoje nós sabemos que parte do crime organizado, parte do tráfico, usa menores de 18 simplesmente para se esconder através de uma certa impunidade. Ou seja, eles se utilizam desses menores para que o crime que é praticado fique, de certa forma, impune. A sociedade precisa pensar. A sociedade precisa debater a questão da maioridade. Se nós damos ao nosso jovem com 16 para 17 anos o direito de escolher a mais alta autoridade do país, é aquele que nos representa, que declara a guerra, que celebra a paz, que é o presidente da República, por que não responder pelos crimes que ele pratica? Vejo aí, na realidade, a necessidade de um debate e, mais do que isso, a necessidade de coerência da legislação brasileira. O Brasil precisa ter uma legislação coerente. Se a legislação diz isso para a presidência da República, precisa dizer também para a seara penal. E preocupa-me muito quando eu vejo grupos defendendo de forma absolutamente arraigada o direito ao voto para esses menores de 18 e defendendo a absoluta manutenção da maioridade penal aos 18 anos. Preocupa-me por quê? Não porque defendem, mas pelas razões que os levam a defender. Preocupa-me porque, regra geral, há uma ideologia política por trás desses argumentos. Quando nós deveríamos trazer para debate argumentos técnicos, racionais, biológicos, médicos, que levem à conclusão da manutenção de uma ou outra situação, o que nós percebemos é um viés político-partidário permeando toda e qualquer discussão. Isso prejudica a deliberação do Congresso, isso prejudica o entendimento da matéria pela própria população brasileira, que se vê, quando não absolutamente despreparada, se vê num verdadeiro engodo daqueles que deveriam prepará-la para decidir bem e opinar de forma certeira. Na minha opinião, mantendo-se esses direitos para os jovens entre 16 e 18, eles têm que responder também com as obrigações. É necessário que a nossa juventude compreenda que para ter direitos em plenitude, eles têm que ter obrigações em plenitude. Sem isso, formaremos apenas delinquentes e não verdadeiros cidadãos para esse país. Ok, muito obrigado. Vamos então para mais uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta falando sobre crimes contra a mulher.
Doutor Adílio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Depois da Lei Maria da Penha, houve alguma mudança? Favoreceu-se a mulher, protegeu-se a mulher um pouco mais contra essa violência? Melo, só para fazer um pequeno resgate, né, a violência contra a mulher, ela tem que ser destacada da seguinte forma. Quando nós consideramos violência contra a mulher, não se trata da violência genérica, que pode ocorrer contra uma pessoa ou outra, por exemplo, num acidente de trânsito, num problema de uma bala perdida ou coisa desse gênero. Quando nós falamos da violência contra a mulher, é aquela violência que é dirigida contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Regra geral, nós temos, até por uma cultura que já vem de séculos aqui no Brasil, por força do machismo, por força das pessoas que não conseguem verificar a situação de igualdade absoluta entre homem e mulher, que a mulher sempre foi colocada, sempre, digo sempre, principalmente na cultura brasileira, em uma posição de inferioridade, como se ela devesse uma reverência especial ao homem, como se ela devesse prestar contas ao homem, como se ela devesse pedir licença ao homem simplesmente por existir. Isso gera, em algumas situações, uma violência pelo simples fato dela ser mulher. Nós tivemos a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço na legislação brasileira. Sabemos que enfrentamos problemas na aplicação efetiva dessa lei, seja por distorções daquele que denuncia, seja por distorções do próprio uso da lei, seja por distorções ou dificuldades na realização de prova, mas enfim, é um instrumento valiosíssimo. E nós tivemos recentemente um grande avanço, que é a lei do feminicídio. Essa lei que foi preparada, inclusive uma das pessoas que preparou essa lei com muito carinho, a doutora Luísa Najib Eluf, que integrou o Ministério Público do Estado de São Paulo, uma das grandes mentes do Ministério Público. Quero render minha homenagem a ela e ao Ministério Público, que foi pensada, foi trabalhada exatamente para punir de forma diferenciada, como uma pena mais grave, aquele que pratica um crime que elimina a vida da mulher pelo fato dela ser mulher. É isso que precisa ficar claro para a nossa população. Nós não podemos mais admitir essa situação. Tivemos esses dias, na realidade, esta semana, um ato histórico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atendendo um pedido da OAB de São Paulo, do presidente Marcos da Costa. O presidente do Tribunal de Justiça levou ao órgão especial o pedido da OAB e fez a entronização do busto da primeira mulher no Tribunal de Justiça de São Paulo. Por coincidência, a primeira mulher advogada. Maria Augusta Saraiva foi a primeira mulher desde o final dos anos 1800, começo dos anos 1900, formada em 1902 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Enfrentou certamente todo tipo de discriminação, foi a primeira mulher advogada, fez os seus primeiros júris na cidade de São Paulo, enfrentou toda aquela dificuldade e foi homenageada agora, praticamente 120 anos depois de ingressar na Faculdade de Direito, foi homenageada agora com a entronização do seu busto, que ficará na Sala dos Advogados dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma homenagem, é uma singela homenagem, mas é um reconhecimento que nós temos que fazer para que as mulheres, repetindo aqui as palavras da doutora Gisele Fleury Charmilot Germano de Lemos, que foi a responsável pela oração no dia da entronização, que nós possamos compreender que o lugar da mulher foi e sempre será onde a mulher quiser. Temos que respeitar a mulher por aquilo que ela significa, por aquilo que ela representa, pelo seu valor intrínseco. E não podemos admitir esse tipo de violência, muitas vezes covarde, insana, e que não admite, muitas vezes, sequer que ela se levante ou levante a voz contra o agressor, achando que o agressor tem razão. O agressor se coloca numa posição de vantagem, de autoridade, de autonomia, para impor domínio, dominação e, muitas vezes, quase que escravidão às próprias mulheres. Tivemos um grande avanço com a lei do feminicídio e esperamos da aplicação efetiva, porque verificamos, Melo, também uma dificuldade muito grande em saber, no caso concreto,
quando foi efetivamente hipótese de feminicídio e quando não foi. Mas a aplicação depende de um trabalho constante de aprimoramento, mas mais do que isso, de educação das pessoas, para que esses crimes bárbaros não cheguem a ocorrer. Ok, o doutor Adib, nós vamos para uma mensagem comercial e na sequência nós voltaremos tratando de um assunto que é muito pertinente também, já que ele é um grande educador e um consultor sobre a questão da educação no Brasil. Doutor Adib, como o senhor vê a questão da educação no país? O senhor acha que a educação é um bom caminho para que a gente solucione uma série de problemas que nós temos? Melo, a educação não só é um bom caminho, como em muitos casos ela será o único caminho. Para o nosso país, na quadra histórica que nós atravessamos, não haverá solução fora da Constituição. Muitos acham que devemos enfrentar soluções mirabolantes, soluções extremistas. Há um grande equívoco. Devemos encontrar soluções para os nossos problemas dentro da Constituição. Para outros problemas, principalmente de formação da nossa população, dos nossos jovens, para uma verdadeira escala de valores, nós devemos nos preocupar com a educação de modo fundamental. Nós perdemos referências na educação. Como é que nós sabemos se a educação vai bem ou não? Através da prática. Os nossos alunos muitas vezes progridem de um ano a outro sem saber ler, sem saber escrever, sem saber interpretar um simples texto. Nossos alunos progridem ano a ano sem saber fazer contas básicas de matemática, sem saber fazer cálculos fundamentais. E com isso nós verificamos, e inclusive aquela chamada progressão continuada vem causando sérios problemas na formação dos nossos alunos. É preciso reconhecer o erro, é preciso reconhecer onde nós temos problemas. O primeiro grande passo para resolver um problema é ter a humildade de reconhecer que o problema existe. Na medida em que os nossos gestores, os nossos governantes insistirem que tudo vai bem e que nós não enfrentamos dificuldades, nós colocamos a cabeça no buraco debaixo da terra e fazemos de conta que tudo caminha bem. Não caminha bem. Encontramos alunos do 8º, 9º ano, alunos do 1º, 2º ano do ensino médio, que muitas vezes não conseguem fazer uma simples interpretação de texto. Nós encontramos alunos que estão sofrendo verdadeira doutrinação político-ideológica dentro da sala de aula. Professores que exigem trabalhos continuados com determinado viés político o ano todo, somente de um tipo de partido político ou de um determinado viés político.
Nós precisamos compreender que as nossas crianças e os nossos jovens precisam aprender português, matemática, sociologia, história, geografia. Precisam receber formação básica em ciências, em biologia, em física. Estamos desviando a cabeça dos nossos jovens e dando a eles zero de conteúdo. Eles estão perdendo a formação dentro das escolas. Mas o problema da educação não é só esse. Essa é uma parte da encrenca. Nós precisamos dar estrutura básica de escolas. Precisamos dar uma sala de aula adequada. Precisamos dar instrumentos, inclusive do ponto de vista tecnológico. Precisamos treinar, precisamos preparar bem os nossos professores. Precisamos remunerar de forma adequada os nossos professores. Precisamos devolver aos nossos professores a dignidade que eles perderam nas últimas décadas. Isso não é privilégio do último governo, não. Os nossos professores perderam o respeito dentro da sala de aula, perderam o respeito nas ruas. Eu me lembro, Melo, e olha, eu não sou tão antigo, me permitam a colocação, mas também já ouvi da boca daqueles que são jovens há mais tempo, do orgulho de dizer, fui aluno da professora fulana de tal, fui aluno do professor fulano de tal, estudei no colégio estadual tal, estudei no colégio X. As pessoas diziam isso com orgulho e eram e são referência na educação do nosso estado e do nosso país. Nós perdemos as referências. O nosso ensino tem sido sucateado paulatinamente por municípios, estados e pelo poder público federal. Voltaram as costas para a formação fundamental da nossa nação, que é a educação. Preocupam-se mais com números de aprovação no atacado, em apresentar uma estatística, essa sim, muitas vezes fabricada pela quantidade e não pela qualidade. Pararam de se preocupar com o nosso professor, que é sagrado. O professor tem que ser reverenciado dentro e fora da escola. Pararam de se preocupar com a estrutura fundamental das escolas, com a segurança dentro da escola e aos redores da escola, porque hoje abordam os nossos alunos na porta da escola para drogas, para outras atividades ilícitas, e não há uma grande preocupação com isso. As famílias têm insegurança absoluta quando as crianças vão e voltam para a escola, não sabe se chegam vivos em casa ou não, se serão alvo de uma bala perdida. Precisamos resgatar verdadeiramente a nossa educação, porque a grande preocupação hoje, ao que me parece, é como doutrinar para que se tornem eleitores de um determinado grupo ou facção política. Ou resgatamos tudo isso, Melo, para dar uma educação digna, ou o nosso futuro estará lamentavelmente comprometido. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com o doutor Adílio falando sobre a questão da violência contra os professores dentro da própria escola.
Bem, doutora Dib, nós tivemos recentemente um caso denunciado à polícia, né? E que mostrado, inclusive, pela Rede Globo de televisão e outros canais, rádios, emissoras de rádio, jornal, revistas do Brasil e fora do Brasil também, onde um professor foi humilhado. Essa seria a palavra, além de violentado no seu direito de exercer a sua função, ele foi realmente humilhado por alunos na faixa de 16, 17 anos e um só que tinha 18 anos de idade. Como o senhor vê essa questão da falta de respeito ao professor? Só lembrando um fato muito interessante, eu venho de uma família onde tem alguns professores também. E um tio meu, que era sitiante, ele se casou com uma professora. E aí as pessoas diziam, a própria família nossa dizia, falou, puxa vida, que sorte que tem o Orestes, né? Casar com a professora Margarida. E hoje, infelizmente, lamentavelmente, se o fato desse ocorresse, muitas pessoas ainda diriam, fulano de tal casou com um professor ou com uma professora, falar, bem feito, né? Deve ter feito muita maldade para merecer esse pobre professor agora. E o professor, então, ele deixou de ter aquele status de juiz, de promotor, né? de uma autoridade maior dentro da escala social, e passou a ser falar, bom, não tenho o que fazer, então vai ser professor. Quando eu, como professor, também posso garantir que nós somos professores por vocação. Nós gostamos, nós amamos o que nós fazemos. Mas, lamentavelmente, ainda, alguns alunos não entendem essa situação em que o professor é um pouco mais exigente às vezes, e às vezes até sem motivo algum, batem no professor, espancam o professor, desrespeitam o professor e ainda se dão ao luxo de filmar e colocar isso nas redes sociais. Como o senhor vê essa questão da falta de respeito ao professor de uma forma geral? Melo, quando nós verificamos esse tipo de conduta em relação aos professores, e eu volto a insistir, eu tenho a profissão do professor como algo praticamente sagrado, como um verdadeiro sacerdócio. Quando nós verificamos que alunos tratam professores dessa forma dentro da sala de aula, quando não fora da sala de aula, inclusive com agressões físicas, com ameaças, nós percebemos que, lamentavelmente, chegamos ao fundo do poço. Temos, não mais, em alguns casos, uma inversão de valores. Temos absoluta ausência de valores. São pessoas que não dependem mais de uma escola para recuperar algo dentro da mente. São pessoas que não tiveram formação nem mesmo dentro de casa. E é lamentável, mas temos que dizer isso. São pessoas que não compreendem e que as famílias, ou aquilo que sobrou das famílias, não compreendem que escola e família devem trabalhar em conjunto na formação das pessoas. Não adianta a escola achar que a educação vem só de casa. E não adianta a família achar que a educação também não será dada de forma complementar dentro da escola. Esse trabalho é um trabalho perene, é um trabalho conjunto, em que cada um exerce a sua função. Um não ingressa na seara do outro, mas são trabalhos complementares de preparo para a cidadania. Admitir que um professor seja agredido dentro da sala de aula porque exigiu valores, porque exigiu conduta, porque exigiu respeito, estamos chegando no fim da linha. Estamos chegando na absoluta ausência de consciência dos alunos que não entendem o que estão fazendo dentro da sala de aula. Precisamos resgatar o valor da educação, o valor dos nossos educadores e demonstrar aos nossos jovens, às nossas crianças e aos nossos jovens, o verdadeiro significado da educação e o que eles fazem dentro da sala de aula. Não há como deixar liberdade absoluta sob o comando da nossa juventude. Equivocam-se aqueles que pensam que o jovem gosta de liberdade absoluta. Eles gostam de liberdade, mas também gostam muito de uma boa e decente orientação. Eles gostam daqueles que possam lhes dar bom conselho. Eles gostam daqueles que os abraçam e orientam para o bom caminho. É preciso devolver a essa juventude uma verdadeira escala de valores. Isso não é função apenas da escola, isso é função das famílias. Essa mesma família
que alguns tentam destruir, mas que é, a toda prova, célula fundamental e base da sociedade. Ok, doutor Adir, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos para uma mensagem comercial, daqui a pouquinho então a gente volta para o último bloco e vamos tratar dessa questão da internet, dos fake news, etc, etc. Com o advento da internet, nós estamos observando que muita gente ainda tem confundido liberdade com liberalidade. Hoje nós vemos muito, é muito comum ver os fake news, né? Também as ofensas pessoais nas redes sociais. A internet parece, para muita gente, que é uma pátria sem leis. O crime na internet ocorre com muita frequência. Por quais razões, doutor? Melo, na realidade é preciso ter consciência de que a internet não é terra de ninguém. Há um marco regulatório, existe legislação específica tratando desse tema, ainda que não tenhamos tudo de forma absoluta e mitigada, bem compreendida pela jurisprudência, nós já temos caminhos muito seguros para investigar e para punir os abusos que são cometidos na internet. Então, já há segurança jurídica suficiente para o cidadão brasileiro navegar e se defender na internet. O problema é que nós enfrentamos algumas questões, como, por exemplo, aquilo que vem postado de outros países, de outros provedores, pessoas que se utilizam por força da internet, de uma postagem feita, por exemplo, num país na Ásia, num país na África. E aí começa a ficar um pouco mais complicada a investigação, a apuração e até a punição dos responsáveis. As fake news são complicadíssimas, né? Muitas vezes nós mesmos nos tornamos vítimas delas, porque com a velocidade da divulgação da informação, nós recebemos uma informação às vezes tão bem montada. Eu fui vítima disso há poucas horas. Veio montada uma informação com a capa de uma revista, mostrando que era a notícia de uma determinada revista, dizendo, olha, aconteceu tal fato, eu vi a revista, vi a notícia. Será que é? Será que não é? Encaminhei para um amigo meu, falei, viu, são fake news? Ele falou, olha, fake news, já recebi a informação. Então, muitas vezes nós somos vítimas e se não tomarmos cuidado, acabamos transmitindo aquilo que achamos que é verdadeiro, quando na realidade é falso. O ideal é que as pessoas, por formação e por valores, quando sabem que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é falso, que simplesmente não transmitam. Não é a mesma situação quando você transmite uma opinião. Quando você faz a interpretação de uma situação e emite a sua opinião. Isso não é fake news. Ou quando você transmite algo verdadeiro e faz um comentário a respeito daquilo. Isso também não é fake news. Então há que se distinguir. Agora,
há que se parar ou tentar buscar uma forma de, pelo menos, diminuir aquelas informações mentirosas, aquilo que é plantado de forma dolosa contra a imagem das pessoas. Aí sim. Só que, lamentavelmente, até por força da velocidade com que esses fatos ocorrem, hoje nós já temos o fenômeno da chamada pós-verdade. É um termo que foi eleito há 3 anos atrás na Inglaterra como sendo o grande conceito do momento. Essa pós-verdade veio para nos trazer mais dor de cabeça. No seguinte sentido, a fake news, a mentira, ela é divulgada hoje, as pessoas tomam aquilo como verdade, 15, 30 minutos depois, ninguém mais se preocupa em voltar atrás para verificar se aquilo que foi divulgado é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque uma nova notícia ou uma nova mentira já tomaram lugar nas notícias, nas redes sociais. Ou seja, a velocidade da informação faz com que as pessoas não se preocupem mais em buscar a verdade a respeito daquilo que foi divulgado. E o interessante, desculpa... E a honra fica prejudicada. É isso que eu ia dizer, quer dizer, mesmo que você desminta aquela realidade, ou aquela fake news, né? O efeito deletério já está produzido. Não significa também que as mesmas pessoas que tiveram contato com aquela matéria verão esse desmentido. Verão. Então é realmente... E o número de pessoas que a internet atinge é gigantesco. Sim. Então as redes sociais, a mídia social, ou seja, não se tem controle sobre aquele número de pessoas, sobre o volume de pessoas e sobre o volume de informações. É uma triste realidade verificarmos. Mais ainda de saber que pessoas passam dias, semanas, meses, simplesmente produzindo informações e notícias mentirosas a respeito dos outros. Mas é sempre bom lembrar também que, inclusive, essas ofensas pessoais que a gente vê com muita frequência na internet, é crime e a lei está tem legislação atenta. Própria e o Poder Judiciário, quando busca e consegue a identificação, tem punido de forma severa no campo criminal e no campo civil, com indenizações. Ok, bem, nós encerramos aqui o programa do Jota. Nós tivemos a honra de receber hoje, nesse dia, o advogado, professor, consultor e acadêmico, Dr. Adib Kassuf Saad. Dr. Adib, nossas câmeras, nossos microfones à sua inteira disposição para as colocações finais. É uma alegria muito grande estar aqui, receber o seu convite já é uma honra, poder participar do seu programa, poder debater esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade com um amigo tão querido como você. Obrigado. Estou à sua disposição, estou à disposição daqueles que sempre te ouvem com muito carinho, com muita alegria, por você ser esse líder, esse paradigma da comunicação na nossa cidade, na nossa região, e dizer que precisamos trabalhar muito, trabalhar na educação, trabalhar no direito e ter esperança no nosso povo, ter esperança no nosso país e acreditar que não existem soluções milagrosas. Vamos buscar o caminho na educação e dentro da lei e dentro da Constituição. É uma alegria muito grande. Muito obrigado.